explicação. Vale a pena, né? Com a situação. Olá, o programa Em Discussão está no ar. As Santas Casas de todo o país são responsáveis por mais da metade dos atendimentos ambulatoriais e internações hospitalares realizados no SUS. Nós vamos entender sobre o desafio que esse sistema enfrenta para prestar atendimento com o Edson Rogatti. O Edson é diretor-presidente da FEOSP, que é a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Edson, que já veio outras vezes aqui. Muito obrigado pela sua presença novamente, Edson. Eu que agradeço. Você me falava, a gente conversava um pouquinho antes, você é de Palmital. Quantos habitantes tem Palmital? 22 mil habitantes. E é grande Palmital ali. É grande Palmital. Ainda mora lá? Moro e final de semana. E na semana eu fico aqui em Brasília, na qual eu sou presidente da CMB, que é a Confederação das Misericórdias do Brasil, que são 2.172 Santas Casas. A Confederação das Misericórdias do Brasil. Misericórdias do Brasil. É. A gente colocou alguns números iniciais aqui para falar de Santa Casa. Quem é que nunca foi numa Santa Casa? Aqui na capital paulista é um dos principais hospitais aqui, que tem, me parece, mais de 400 anos, é isso, né? É mais. Bem interessante, a gente vai falar um pouquinho. Só que, ao todo, são quantas Santas Casas no país? 2.172 Santas Casas. 2.172. Santas Casas e hospitais filantrópicos. Ah, e né? junta hospitais filantrópicos. Isso. Mas é mais Santa Casa ou mais? Mais hospitais filantrópicos. E aqui no estado são quantos? 516. 516 envolvendo Santas Casas e hospitais filantrópicos. 197 Santas Casas e 319 hospitais filantrópicos. Nossa, então tem muita Santa Casa e muito hospital filantrópico. O sistema que eles utilizam, a gente sempre ouve na imprensa, é o seguinte: está passando por dificuldade, porque o repasse do SUS é pouco. Você tem alguma coisa de cabeça aí daqueles números? Por exemplo, um atendimento, quanto é que o SUS repassa? Olha, esse é a grande coisa, missão que ficou com o governo, com a Constituição de 88, foi o financiamento. Certo. E todas as Santas Casas fizeram o que tinha que ser feito. O governo não tinha condições de atender, porque o SUS é universal, atende a todos, integral e tudo. Então, o que o governo chamou as Santas Casas para fazer? Nós já estamos há mais de 15 anos sem aumento da tabela de procedimento do SUS. É o que faz o pagamento para as Santas Casas. Você pode verificar, que nem eu te disse, um parto normal, o SUS paga R$ 480, não cobre o custo desse parto. Só para retomar, desculpa lhe cortar, mas assim, o que o Edson está falando, talvez muita gente não entenda, mas em 1988 veio a Constituição e o que acontece? Vamos universalizar a saúde. Saúde integral. E aí como é que a gente vai fazer isso, né, no país todo? Por meio das Santas Casas e hospitais beneficentes que já prestavam um certo atendimento ali em Palmital, provavelmente, né? E aí fez todo esse convênio, só que o senhor está me trazendo números aí que há 15 anos, pelo menos, não tem. As dificuldades são enormes para financiar essa saúde, que vai ficando muito caro, né? Cada vez mais. Né? O mundo inteiro enfrenta essa situação. Você viu o exemplo que você deu no início da sua apresentação, mais de 56% do atendimento, mais de 50%. Se você pegar a alta complexidade, que é cardiologia, neuro, ortopedia, oncologia, já chega a mais de 70% é feito pelas Santas Casas e hospitais filantrópicos. Nossa. As cirurgias grandes. Você vê a ortopedia. Hoje eu vi uma notícia que o município de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, ele vai fazer um mutirão de oncologia, porque... Ortopedia? De oncologia. Oncologia. Devido ao problema que eu acho que ele teve recentemente, e ele viu que se ele não tivesse sido tratado em um hospital de ponta com tudo, então tem uma fila enorme no SUS. E a partir, acho que de dia 25 agora, de fevereiro, vai fazer um mutirão de oncologia para poder atender a população. Então, as Santas Casas, ela hoje é o grande parceiro, tanto do governo federal, governo estadual e governo municipal, é as Santas Casas. Agora, interessante, porque hospitais são sem fins lucrativos e Santas Casas que englobam todo isso daí. Respondem por 69,35% dos tratamentos de radioterapia, quimioterapia, que a gente falou aqui ligado ao câncer, quase 70%, né? 58% dos transplantes realizados no Brasil. Isso é a importância das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos. Eu queria emendar com uma questão
que eu até conversei com parlamentares esses dias sobre as OS. Tem esse sistema das Santas Casas, eles têm organização social também ou pode não ter? É assim que funciona? Não são todas, né? Algumas Santas Casas, as Santas Casas maiores, elas se tornam OS, que são organizações sociais. Aqui na capital não é essa? Não, aqui na capital é. Aqui na capital tem várias, Prudente, Rio Preto, as grandes, Marília, as grandes Santas Casas, porque para elas pleitear um atendimento que nem administrar um AME, administrar alguma coisa do Estado, ela só pode ser através de OS, fora do seu município. Então, por exemplo, Santa Casa de Marília é OS. O que ela faz? Ela administra o AME de São Carlos. Você entendeu? Ela pode pleitear a administração de um AME, de uma farmácia de alto custo, alguma coisa do governo do Estado, ela pode, mas para isso ela tem que ser uma OS. E agora a vantagem da OS, para quem é OS, que o mesmo procedimento numa Santa Casa, numa OS, o governo do Estado paga 3 vezes e meio o valor a mais. Então, um parto, por exemplo, que o senhor falou que no sistema normal é R$400, numa OS? Vamos dizer assim, uma consulta, o exame, o ambulatório médico de especialidade faz mais consulta, pequena cirurgia. Não, mas tem hospitais também, né? Tem hospitais. Aí já, mesmo assim, paga 3 vezes mais. Você pode pegar, acho que os 19 hospitais do Estado aqui, administrados por OS. Sírio, Einstein, que são OS, eles recebem muito mais. Tudo que eles fazem, eles recebem. Santa Casa, não. Santa Casa tem uma tabela de procedimento e ela recebe isso do governo federal. Uhum. Eu não quero me deter tanto nesse assunto da OS, mas só para a gente finalizar, eu queria que o senhor entendesse, porque o senhor administrou lá a Santa Casa em Palmital quantos anos? 21 anos. 21 anos. Então o senhor tem competência. Hoje o senhor é presidente da CMB, da Confederação das Misericórdias do Brasil, e também é o Edson Rogatti, ele é o diretor-presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Então, assim, as OS, o senhor falou que elas acabam, elas têm um processo, um sistema de metas, né? O governo passa metas, eles têm que cumprir e o repasse acaba sendo maior. No caso dos AMEs, né, a gente até conversava, o atendimento me parece que o senhor... Muito bom. É bom, né? As pessoas conseguem bons... Porque nas OS, primeiramente, ela tem que ser cadastrada, por exemplo, aqui em São Paulo, na Secretaria Estadual de São Paulo. E ela é feita por chamamento público. Uhum. Então, várias OS podem pleitear lá. O governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, ela vai analisar o valor financeiro e a parte técnica dessa OS para ver se ela tem condições. Porque geralmente nesse chamamento aparece 5, 6, 7, 8 OS disputando aquilo que está em licitação. E o chamamento público aí a Secretaria define. Mas tem OS muito boa e tem OS também que não... Nossa, dá até vergonha. Então, o governo ele tem que selecionar bem essas OS. E nas OS, ela é um contrato de 5 anos, renovável ano a ano. E ela tem que fazer o quê? Ela tem que ver, tem meta qualitativa e meta quantitativa. O que ela tem que, a Secretaria do Estado? Ela tem que estar em cima disso aí, controlando, ver se está sendo feito. Porque quem tem que ser beneficiado é os usuários, é os pacientes do SUS. O colega que conversávamos antes, inclusive, de São Bernardo, ele falava em um ranking, né, que poderia ser feito. A gente tem discutido muito, tem vários deputados estaduais aqui que estão preocupados com as OS. O que eu tenho dito quando eles me perguntam? Eu acho que a gente tem que fazer selecionar essas OS. É que nem eu já ouvi várias vezes, inclusive em noticiário aí, a gente viu aí de OS que entra só para ganhar dinheiro, outras já realmente para fazer um trabalho bonito, fazer um trabalho digno. Então, quem é que vai, que nem é o caso da Secretaria Estadual de Saúde, ela tem que estar em cima e cobrar dessas OS um atendimento, para que aquele usuário não possa ser prejudicado por nada.
Entendi. Ou seja, temos que buscar soluções e fórmulas para que nem a OS deixe de ser fiscalizada e nem aquelas que não são OS e que são uma boa parte do Brasil, a gente está se atendo mais aqui ao estado de São Paulo, também deixe de receber recursos muito aquém do que é necessário, que acaba gerando uma dívida, né? Eu tenho uma notícia aqui, Edson, que ela é deixa eu ver aqui, essa é do próprio Senado, 28/12/2018, já tem um tempinho, quando foi sancionada a lei que libera o uso do Fundo de Garantia para socorrer santas casas. Isso ajudou? Funcionou? Olha, a gente fez um trabalho muito grande lá em Brasília. Já fazia tempo que a gente estava tentando conseguir esse empréstimo, porque a gente não acha justo o governo federal fazer um empréstimo, por exemplo, para a agricultura. Eu sou agricultor, eu posso falar, agricultura, linha branca, caminhões, para tudo tem subsídio. A de Manaus e a saúde, que cuida da saúde de todos os brasileiros, as Santas Casas, não conseguiam um empréstimo, pagando aí 1,8, 2,0 de juro. Ao mês? Nossa. Então, a gente foi... E com a entrada do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, como ele foi atendido numa Santa Casa lá em Juiz de Fora, a gente houve uma aproximação dele e a gente conseguiu que ele, um trabalho feito, que já vinha tentando, com a entrada dele ele definiu e a gente conseguiu pegar esses 3 bilhões e 500 milhões do FGTS para emprestar para Santas Casas através da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do BNDES. Mas só o BNDES e a Caixa, o Banco do Brasil não quis fazer para Santas Casas. Agora, de qualquer forma, empréstimo é dívida e aumenta a dívida que da Santas Casas já é grande, né? Não, mas aí é o seguinte, como ela pega 2,0 ao mês e ela vai pegar agora 0,8, ela diminui. E ele deu 2 anos de carência. Então, dá tempo de você reformular, seu caixa sobe, ela pode até aumentar o atendimento do SUS, porque ela tem um fôlego para ela se organizar, para poder respirar, porque se ela está pagando, que nem a Santa Casa de São Paulo, paga 4 milhões e meio por mês de juros. Com esse empréstimo ia cair para 1,900, 2. Então, ela tem um fôlego no caixa dela. Agora, a saúde não vai resolver. É paliativo, você tem razão. Mas fôlego. Vai ajudar, até que ela possa recuperar. Como é que o senhor vê no cenário geral, já que o senhor tem esse olhar das Santas Casas e hospitais filantrópicos do Brasil todo, que o senhor também, apesar de presidir a FEOSP aqui em São Paulo, mas também preside a Confederação de Misericórdias do Brasil. É um problema da saúde que o mundo inteiro, a gente viu lá o Barack Obama na época, como teve problema e nós temos aqui um sistema universal, né? Bom ou ruim, é para todos, né? Mas aí é caro, e o senhor me falava até um pouquinho antes de começar, que cada vez são mais equipamentos que chegam, né? Isso mesmo. E a gente tem problemas. Aqui na Assembleia Legislativa a gente acompanha problemas de toda a ordem, de medicamentos, né, de laboratórios, de importação, né? Já ouvi falar, por exemplo, coisas que vêm da China com baixa qualidade, e aí as pessoas também reclamam, tem que estar um olhar atento também à medicação, vacina, tudo isso, né? Então é um problema complexo, né? É muito complexo. E tem um fator ainda que nós não falamos aqui, que vai aumentar mais os custos. Não é a tecnologia, não é nada. A população brasileira, se não me engano, até 2030, 2050, vai dobrar os idosos. E o que o Ministério da Saúde está fazendo para isso? Nós tivemos lá em Barcelona e Portugal e na Inglaterra, eles têm um programa de idoso, cuidados paliativos, maravilhoso. Porque eles pegam, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aí 1.100 hospitais, que é o único hospital em município, nem Palmital e outros, em município pequeno, que é o único atendimento do SUS é a Santa Casa. E ela tem uma baixa taxa de ocupação. Então, ela tem leito sobrando. O que eles usam em Portugal, em Barcelona, na Inglaterra? Eles usam esses leitos que estão sobrando para fazer cuidados paliativos, que é o atendimento do idoso. Porque o idoso, se ele for bem tratado, ele tem que ter a prevenção e tem que ser bem tratado. Porque a
pessoa que tem um pequeno AVC, ele tem que cuidar do AVC e depois retornar para sua casa, mas tem que preparar a família dele e o idoso ele tem que ser preparado e cuidado para ele voltar a poder se alimentar sozinho, poder já andar. E esse atendimento que um agente de saúde vai até a casa, a senhora acha bom? Olha, eu acho, mas eu acho, e o governo, e acho que o Ministério da Saúde está mudando, porque esse agente, ele tinha que ser um atendente de farmácia, um atendente de enfermagem. Ele tem que fazer um curso, porque não adianta ele ir lá entrevistar, ele tem que ser da área da saúde, ele tem que conhecer. Às vezes ele pode até prestar pelo menos informação, pelo menos a pressão, ver, por exemplo, a diabetes. A diabetes é um problema seríssimo aqui no nosso país. Mas se ela for cuidada, se ela for prevenida, alimentação, exercício, todo diabético que faz exercício, a taxa de diabetes vai lá embaixo. Então, a prevenção é muito importante e a gente tem que fazer isso. Esse agente, foi uma pergunta sua muito boa, esse agente comunitário, se ele fosse um atendente de enfermagem, uma enfermeira, qualquer um, ele teria condições, porque a pressão, pessoa que tem pressão alta, se ela tomar um medicamento, praticamente fazer exercício, comida, fazer tudo certinho, ela vai ter parece que tem o médico também que vai, né? Mas não, o médico, quando precisa, o atendente que chama o médico para ir. Mas o médico vai num caso mais grave. Você conhece. A gente sabe como que é o médico. É importante. Além de ter o médico, enfermeira, tudo, o importante é que esse atendente também, no primeiro atendimento, ele já pudesse, se for uma coisa que está grave, está com 22 de uma pressão alta, já encaminhar ele para urgência e emergência para ser atendido rapidamente. Porque o agente que vai e ele passa nas casas, ele pode fazer um trabalho de prevenção muito grande, né? E de orientação. E falar, olha, e ele bem instrumentalizado. E hoje com a tecnologia, né? Todos eles já têm o iPad, o importante é que ele dê atendimento. O que a gente está fazendo? Nem lá em Palmital a gente fazia. A alta hospitalar. Dependendo de onde o paciente faz uma pequena cirurgia, faz uma apendicite, faz alguma coisa, a gente comunicava o agente comunitário, lá o PSF dele, que é o Programa de Saúde da Família, para que ele fosse na casa ver se o paciente... E se tivesse algum problema, retornar o paciente para o médico poder reexaminar. Então, é a alta qualificada que a gente fala. Tudo isso é importante. Hoje, com essas tecnologias que nós temos aí, todo mundo tem, então... Indicar que perto da casa dele tem aquelas praças com equipamento para idoso. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Mas eu falei para o ministro da Saúde, ministro, é muito bom, mas seria melhor se tivesse um professor de educação física, cada academia dessa, para orientar o correto, fazer certinho e fazer a pessoa... Porque não adianta, eu falo isso porque eu tenho diabetes, mas eu controlo tudo, eu tenho aqui no meu iPhone aqui, a gente controla tudo certinho, eu tenho que andar 7.000 passos por dia. Olha. Não tem jeito. Um dia mais, um dia menos, mas tem que fazer isso aí. E agora, recentemente, assisti a uma palestra de um neurocirurgião de Porto Alegre falando dos 10 itens para o cara chegar a 100 anos de idade. Não beber, essas coisas, fumo, tudo isso é importante na prevenção. Prevenir, a chance de pegar uma doença é menor. E muito importante dentro desse tema aqui, porque a gente está falando das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos, do problema de financiamento crônico, né? Mas que na visão aqui do Edson, que preside a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo até que anda, em comparação com os outros estados, na área da saúde, tem feito um bom trabalho, né? Nós temos, só para um parêntese, antes do senhor responder, nós temos, eu vi, por exemplo, aqui, essa notícia já é bem mais antiga, 2016, quando teve aquela crise financeira da Santa Casa de Misericórdia aqui em São Paulo, né? Dívida na época de 900 milhões, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo enfrenta há mais de 2 anos uma grave e profunda crise financeira. E foi naquela época que, salvo engano, o Setúbal, né, assumiu e já não é ele mais, né? Não. Mas ele fez um trabalho lá, ele é pediatra, né? Ele é pediatra. E, assim, já assume com uma... Aliás, é interessante a notícia aqui, porque no final diz assim que candidato único ele passa, porque ninguém quer esse problema também, né? É muito... Hoje, é muito difícil hoje uma pessoa que aceitar ser provedor de uma Santa Casa. Não tem salário,
ele não tem salário, ele é responsável por tudo que acontece, o nome dele vai para o cadinho, qualquer coisa, e a dificuldade financeira, hoje um provedor, quando chega o final do mês, que ele tem que fazer o pagamento, ele tem que fazer, se atrasar um pagamento do Ministério da Saúde ou da Secretaria, atrasa lá o pagamento do funcionário, ele tem que pagar até os 5º dia útil, então ele tem que ir no banco, pegar dinheiro, vai pagar mais juros, então é uma dificuldade. O senhor me lembra o ditado do advogado. Uma vez um colega falou assim, o advogado é aquele que não contente com os seus problemas, ele também pega o dos outros. Com você foi mais ou menos, né? Porque você foi mais de 20 anos provedor da Casa de Palmital, né? Você não estava contente, você falou, vou pegar esse probleminha para mim. Aí não estava contente do Estado, agora estou terminando meu mandato lá na CMB de 6 anos, já está bom, agora estou voltando. Aliás, muitas conquistas, a gente não citou aqui, mas é importante que quem se interessa por essa área, conhecer o trabalho tanto da CMB quanto também da FEOSP, que é a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, do estado de São Paulo. Eles brigaram, por exemplo, olha, muita gente não sabe, mas conquistas tais como o retorno da isenção da cota patronal interrompida, isso em 1977, manutenção da imunidade tributária para as instituições beneficentes, né? A gente acabou de citar aqui um empréstimo de 3,5 bilhões para as Santas Casas para aliviar um pouco, com juros menores, né? E por aí, assistência social pelo Conselho Nacional de Assistência, regulamentação do certificado de entidade beneficente e desenvolvimento de operadoras de plano de saúde sob a mesma razão social das entidades beneficentes e por aí vai. Ou seja, mas é uma luta diária, né? Quais são as atuais? E agora nós estamos com um pleito no Ministério da Saúde, porque esse primeiro ano do ministro Mandetta, do Bolsonaro, ele investiu quase 5 bilhões na atenção primária, que é nas UBS. Segundo ele, agora no final do ano, ele disse que agora, 2020, ele vai recuperar essa tabela de procedimento, não sei de que forma, mas ele vai investir na atenção especializada, que é nas Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Então, a gente já está negociando com o governo, estamos trabalhando para que 2020 a gente possa ter, nem que for uma pequena, média, mas ter uma recuperação nesse financiamento, que a gente está há 15 anos aí sem aumento de tabela, sem nada, e isso dificulta muito o atendimento. Mas uma coisa muito importante é que mesmo tendo um financiamento que não é justo, que não cobre os custos, as Santas Casas nunca deixaram de atender ninguém na urgência, emergência, lá, ela, mesmo assim, é o que mais atende o SUS, são as Santas Casas e hospitais filantrópicos. Quando eu me acidentei de moto, alguém me disse, olha, vai para a Santa Casa, porque lá o que tem de motoboy que se acidenta, eles são especialistas, de lá você não vai sair isso daí, olha, eu não sou, mas se eu fosse um deputado estadual, eu ia estudar alguma lei para negócio de moto. Porque moto todo dia tem acidente. Foi o que me falaram, é uma coisa... É coisa impressionante. E uma coisa é o tratamento mais caro que tem, um dos mais caros, porque ele vai à prótese. E moto, às vezes, você sabe disso muito bem, não precisa nem falar, você teve sorte, mas tem muitos que muito prótese no joelho, no ombro, na mão, coisa. Então, é um tratamento caro, às vezes muito fica inutilizado, outros deixam de trabalhar. E a gente vê nas ruas de São Paulo, agora com esses aplicativos, eu não sei se eles ganham por mais rápido que isso então é uma loucura, já era antes, né? E agora... Isso, o senhor falou uma questão importante, precisa ser regulado, porque assim, todo dia que o senhor está na Santa Casa, o senhor sabe. Né? Eu vi uma notícia, outro dia, não sei se é na CBN, onde que eu vi a notícia, que cada dia 2, 3 que morrem. Então você vê... Isso quando não fica mutilado e quando precisa dessas... É um sistema caro para todos nós, né? Isso envolve outros aspectos. Eu me lembro que, entrevistando sobre mobilidade, uma especialista, ela falou, na época era muito a discussão da velocidade nas ruas, e ela falou, olha, quando vai mais devagar, todo mundo anda mais. O carro anda mais porque o espaçamento é menor, o pedestre consegue andar, o ciclista consegue andar. Então, às vezes a pessoa reclama, diminui a velocidade, mas os acidentes diminuem e todo mundo vai num fluxo melhor. E ainda mais agora que a gente tem mais bicicleta, patinete e tudo mais, né? Então, são coisas a se pensar.
Bom, temos só 4 minutos, 3 minutos. Eu queria encerrar para falar aqui da casa. Ô Edson, você sempre traz muitas contribuições importantes, falou agora das motocicletas, mas nós vimos um trabalho muito intenso aqui dos deputados em relação às emendas, né? Queria que o senhor explicasse à população a importância dessas emendas e finalizar com o que o senhor acha que o parlamento e os parlamentares podem fazer ainda mais pelas Santas Casas. Olha, eu queria até deixar um agradecimento aqui ao presidente da casa, o Cauê Macris. Nós tivemos já 2 ou 3 vezes com ele. Ele tem sido muito atencioso com a gente nas Santas Casas. Inclusive, teve agora 50% dessas emendas impositivas é para a área da saúde. E a gente está pleiteando agora que desses 50%, 25% seja para Santas Casas e hospitais filantrópicos. Que atende metade já tem um projeto que está em andamento aqui. Só para explicar, as emendas impositivas, elas passou aqui há, acho que 1 ou 2 anos, é impositiva porque se impõe que o governo do estado, dentro do orçamento, ele separe ali um valor que agora está, acho que... 500 milhões parece que vai ser. Seria 250 para o deputado colocar para qualquer um e 250 para a saúde. E sendo disso, eles estão pleiteando 125 só para Santas Casas e hospitais filantrópicos. Exatamente, porque dentro do orçamento já tem ali o orçamento carimbado da própria saúde, educação, e aí sobra pouquinho dinheiro. Então o deputado sempre tem que ir lá fazer as solicitações junto ao executivo. Agora essas impositivas, elas dão uma certa liberdade. Mas eu quero deixar bem claro aqui. Diga. Mesmo assim, tem deputados aqui estaduais que eles têm colocado até 100% dos seus recursos das emendas para Santas Casas. Quase todos os deputados estão fazendo um trabalho muito importante para Santas Casas. Não sei se a casa aqui ele tem um olhar assim, olha assim para ajudar as Santas Casas. Não sei se elas conhecem, os deputados devem conhecer muito bem as Santas Casas, porque vários deputados, tanto aqui da capital como do interior, conhecem as Santas Casas. Então a gente vê todos os hospitais aqui, você vê o trabalho que o Santa Marcelina, da Zona Leste, faz. É o maior, o que tem uma maior produtividade SUS aqui, é o Santa Marcelina, lá da Zona Leste. Lá. E você vê. Então, os deputados, reconhecendo isso, têm colocado suas emendas impositivas para as Santas Casas. Queria deixar o meu agradecimento em nome de todas as Santas Casas do Estado de São Paulo. Temos só um minutinho, mas dá tempo de falar. O senhor me falava aqui de um projeto de lei também que passou aqui pelo Parlamento Paulista, que é os sustentáveis, né? Que é o SUS do Sistema Único de Saúde, maiúsculo. E esse é o modelo que está sendo, o senhor pleiteia para que seja levado para o resto do país, o que é? Esse é um modelo que a gente já está fazendo aqui no Estado. Ele atende mais de 100 Santas Casas, mas nós queremos que ele atende todas as Santas Casas. Estamos discutindo com a Secretaria Estadual de Saúde, juntamente aqui com o presidente da Assembleia, o governador do Estado, para ampliar esse atendimento. Porque esse é um atendimento onde o governo do Estado coloca um recurso a mais para os hospitais. 70% para o estruturante, 40% para o estratégico e 10% para o apoio. Mas nós temos só 100 e pouco. A gente quer para todas as Santas Casas que tem esse recurso. E o governador Dória, o secretário estadual de saúde, Henrique, me parece que já está pronto para lançamento desse programa, para atender mais Santas Casas, quase todas as Santas Casas participar desse programa sustentável. E a gente está tentando, junto ao ministro da Saúde, fazer um sustentável do Brasil, modelo de São Paulo. Desejo muita boa sorte a você, Edson Rogatti, que é o presidente da FEOSP, Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Veio nos atualizar aqui da luta que ele tem permanentemente pelas Santas Casas e os hospitais beneficentes e o trabalho aqui junto ao Parlamento Paulista com os deputados para que esse atendimento seja cada vez melhor. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa Em Discussão.